Oi, Marias, bem-vinda ao quarto episódio do nosso podcast. E hoje nós trouxemos uma mulher que eu tenho certeza que vai ter muita história boa pra contar. E muitas dicas também, tô ansiosa pra conversar com ela. Nós trouxemos a Márcia, que ela é psicóloga, mas ela vai se apresentar. Mas antes, pra começar, eu quero ler uma frase que eu vi no seu feed e eu fiquei, nossa, é essa mulher que a gente vai trazer pra bater um papo com a gente. Que é: te conduzam a se tornar protagonista da sua história profissional. Não preciso falar mais nada, agora é ela que vai se apresentar e vai falar tudinho pra gente. Olá, pessoal. Meu nome é Márcia Cirilo, sou psicóloga. Eu tenho como foco de trabalho atender pessoas que não estão conectadas com a sua história e assim elas são infelizes na sua profissão. Então, eu acabo atendendo muitas mulheres empreendedoras e pessoas que sofrem com ansiedade. Menina, tô precisando de você, então. Tá, mas vamos lá, hoje não vai ser uma sessão de terapia, tá? Primeira coisa, assim, que a gente queria saber é como que você começou assim? Você sempre quis ser psicóloga? Qual foi o momento que você decidiu? Olha, na verdade, né, quando eu era criança lá em Barbacena, né, eu não aceitava algumas coisas que estavam ali na minha realidade. E eu ficava me perguntando por que para algumas pessoas aparentemente tinham mais conforto, tinham uma vida legal, e por que outras não? Essas outras não eu me encaixava. Né? Então eu venho de uma realidade que era bem complicada, foi bem complicada, bem difícil. Fui feliz, tive bons amigos, mas tive muitas limitações. E aí, essa frase do protagonismo é isso. Eu fui buscar essa mudança. E eu fui entendendo aos poucos por que tem essas diferenças. Às vezes é porque realmente é por motivos sociais, né? E Sim. às vezes pelo fato das pessoas não acreditarem que elas podem ir além de onde elas estão. E aí entrou outras questões, né? Fui estudar, eu fui ver como que eu poderia chegar nesse lugar que eu achava que era o lugar que eu merecia. Então, eu fui descobrir que foi através do estudo. Ainda não entendia muito da psicologia. Então, eu comecei como professora, fiquei trabalhando bastante tempo nessa área. E ali, naquele meio onde já vi pessoas que estavam próximas de um lugar onde eu gostaria de estar, eu descobri a psicologia. Então, tem muito a ver com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita, onde a gente pode chegar. E daí, eu vi que não era só a educação. Tinha a questão, né, do emocional, né, do mental, Totalmente. né, dessa mudança que tem que ocorrer de dentro para fora. E daí foi onde eu descobri a psicologia e eu amei. E aí, resumindo um pouquinho essa história, hoje é isso que eu escolhi fazer na minha vida, ajudar pessoas que não estão satisfeitas. E o trabalho, por que eu escolhi a questão de trabalho? Porque eu passei alguns momentos na área profissional onde eu sofri preconceitos. E isso, quando a gente passa, é complicado, né? Sim. Isso acaba deixando a gente desestimulado, não acreditando muito que a gente... isso, aí começa a mudar o jogo de novo. Será que é pra mim? Né? Aquelas pessoas todas ali falando que você não merece estar ali, que aquele lugar não é seu, enfim. E quando eu descobri que não, é Eu sim, e posso, né? depende do jeito que a gente encara isso tudo. E daí eu escolhi essa parte aí da psicologia para ajudar as pessoas, principalmente mulheres. Sim, que legal. Quando você trabalhou, você chegou a trabalhar como professora? Trabalhei como professora, coordenadora pedagógica, diretora E numa qual escola era a de idade, educação assim? infantil. Ah, tá, legal. E aí, tipo, ali no meio das crianças, você já conseguiu perceber logo de cara ou... Olha, na verdade, eu me vi em alguma delas, né? Crianças negras, Sim. às vezes que o pai foi ou era alcoólatra, né? Que foi a minha realidade. Então, as mulheres, geralmente, onde eu morava quando criança, tinha o perfil de algumas crianças dali. Então, elas vinham para aula triste, às vezes não querendo estudar, né, com preguiça, e eu ia investigar. Um E daí motivo, eu né? via que tinha a ver com aquela Márcia lá de trás, né? Aham. Então ali eu tentei ajudar da melhor maneira possível e foi E isso. além do trabalho, né, assim, É, de professora, assim. exatamente. É maravilhoso É. também, é uma área que eu gosto muito, que é a área da educação. Fiquei 25 anos trabalhando nessa área, praticamente no mesmo Aham. lugar. Em outros, porém, em um lugar só eu fiquei quase 25 anos, né? Caramba, Então, bastante tempo. E bastante tem tempo. alguém que te inspirou, assim, Tem, nessa mudança de tem. profissão? A psicóloga que trabalhou nessa escola. Quando ela sentava para conversar com os funcionários, eu achava aquela mulher mágica. Ela era diferente de todos os seres que eu Aham. tinha conhecido.
Então, o jeito que ela conversava conosco sobre algumas situações que estavam ali, eu falava, meu Deus, como ela tem esse conhecimento? Como ela tem tanta sabedoria para falar e propriedade, né? E foi ela que me inspirou. O nome dela é Luciana. Espero que um dia ela veja esse... Sim, com Acho que certeza. todo mundo se inspira em alguém. Eu via mulheres, assim, até mesmo no evento que a gente foi recentemente, a gente olhava o jeito que ela falava e caramba, é isso Exatamente. incentiva. A confiança, a né? confiança. Tipo, Porque no processo. eu acho, assim, tipo, há muito tempo atrás, quando a gente atendia no primeiro espaço, tinham clientes que não colocavam muita credibilidade, assim, pelo fato da gente ser muito... né? Que eu sou mais nova. Aham. Ser muito nova. Aí eu ficava, assim, eu sabia o que eu tava fazendo, mas eu não tinha muita confiança. Então foi algo que, tipo... Eu acho que meio o primeiro impacto, assim, pra falar, não, vamos... Hoje nós trabalhamos mais com mulheres cacheadas, né? Lá no espaço. E o primeiro foi porque, quando a gente abriu o primeiro salão também, não sei se você lembra, foi uma moça fazer uma avaliação, né? Nossa, eu lembro. Lembra disso? Aquela ali foi... E aí, tipo, quando ela chegou, eu tava com o cabelo solto, cacheado e tal. Aí ela chegou, ela fez assim, mas é você que vai me atender? Aí eu falei, sou, né? Super simpática e sem entender muito da situação, assim, de primeiro momento. Aí ela, tá. Aí ela sentou, tal. Ela foi por indicação, então ela já conhecia um pouco do meu trabalho. Aí, quando eu fiz toda a avaliação dela, que ela foi agendar, ela fez assim, mas eu quero deixar claro uma coisa. Você tá vendo, né, que o meu cabelo, ele é liso. Meu cabelo, ele é bom e eu quero saber, né, se quando você fizer tudo isso, ele vai sair desse jeito. E tipo, você não vai ficar, tipo, igual ao seu, né? Aí, aquele momento, eu falei assim, não tem como. Acho que são coisas, assim, que vão causando bloqueios mesmo, né? De você meio que desacreditar, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Acho que, assim, uma mulher preta, quando ela resolve mudar, né? Quando ela resolve ocupar o espaço dela, Sim. vai incomodar. Eu passei por preconceitos na infância, aquelas brincadeiras, né? Nega do cabelo duro, Sim. não sei o quê, né? Musiquinha. Passar batom, aquela coisa. Gente, era horrível. Só que o tempo passou, tudo bem. Quando eu estive naquele lugar só enquanto eu era professora, tudo bem. Quando eu passei a ser diretora, aí o jogo doeu, veio. né? Aí é aquilo, eu comecei a pertencer a ela. Eu sou de Cubatão. Sim. E o lugar que eu trabalhava era na Ponta da Praia, um bairro elitizado, Uhum. né? Então, assim, quem é ela? Eu não tinha carro na época, então tudo girava contra, né? Para as pessoas olharem para mim com essa diferença. E a cor da pele. Então, Sim. como você falou, às vezes eu ia abrir o portão, mesmo se eu tivesse arrumada, as pessoas eram assim. Eu vim falar com a diretora? Oi, Sou eu, né? Ah, tá, tudo bem e tal. Aí eu comecei a ficar observando. Quando era Sim. qualquer outra pessoa que não precisava estar bem arrumada, você é a diretora, uma pessoa Já muda, né? já muda, né? E aí é difícil mesmo. Se a gente não se olhar e falar, nossa, eu vou ter que passar por isso para chegar onde eu quero. Sim, a gente para. Com certeza. Né? E isso sim faz diferença. Isso está ligado à autoestima, ao autoconhecimento, né? A aceitação mesmo. Aí a gente tem que olhar e falar, não vou mudar. A minha cor, o meu cabelo não vai mudar. Sim. Agora a minha mentalidade tem que mudar. E eu acredito muito que tudo que a gente quer já está disponível pra gente. O que muda, alguém conseguiu ou não, é o movimento que faz. Então, se eu faço esse movimento, se eu passar por isso, se eu estudar um pouco mais, se eu ler um pouco mais, eu consigo. Dificuldade todo mundo vai ter, né? Você tem que correr atrás. Exatamente. Exatamente. Antes de ficar sentado e esperando, não vai vem. bater na sua porta. Não vem. Eu sou muito feliz hoje com o que eu faço no lugar que eu estou ocupando. Hoje você trabalha só como psicóloga, né? Só como psicóloga. Você... Nossa, eu adoro falar isso. Eu trabalhei como professora num lugar, coordenadora pedagógica em outro e como psicóloga. Então, é uma mistura, é muita coisa ao mesmo tempo, né? Tive até um princípio de burnout, né? Bem ali na pandemia, no finalzinho da pandemia que eu peguei, ainda na pandemia, eu estava nesse processo, trabalhando em 3 lugares. E daí, chegou uma hora que eu tive que me posicionar. Eu não quero mais isso, né? Então, eu tive que sair, comecei a me cuidar, né? E aí foi onde eu resolvi ser uma mulher empreendedora. Então, hoje eu trabalho só em vários lugares, mas só como psicóloga. E eu tenho, graças a Deus, uma flexibilidade de tempo. Eu já posso escolher alguns horários, trocar alguns pacientes, né? Então, assim, tá mais leve, né? Mas nunca foi, assim, fácil. Né? Sempre foi mesmo baseado em estudo, leitura,
conversar com pessoas que estão à minha frente, acreditar em mentorias. E sempre foi assim. Hoje, quando você vê uma pessoa assim que passa por situações que talvez você já tenha passado, isso ainda mexe com você? De alguma forma, Hoje eu assim? consigo separar, né? Que quando você começa na profissão, acho que qualquer profissão é assim, né? A gente fica naquilo, ai, mas eu tenho que ajudar. Aí fica sofrendo com aquilo. Sim. Hoje não, eu me esforço para ajudar aquela pessoa. Quando ela vem para mim, né, me escolhe como profissional para cuidar dela, eu vou fazer o meu melhor para ajudá-la. Mas eu já não fico naquele sofrimento, né? Até porque o psicólogo, não sei se vocês sabem, precisam fazer terapia, né? Sim. Senão a gente também não dá conta. E eu sempre falo que antes do meu CNPJ, tem o meu CPF. Eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra. E eu também tenho os meus problemas, as minhas dificuldades. Eu preciso estar bem para cuidar dos outros, né? Então eu faço também. A minha terapia está em dia. Sim. A minha não E eu tá. consigo. Não. Não. Precisa. Então você precisa. Precisa. Eu nunca fiz terapia. Você já fez? Eu não. Eu nunca Preciso. fiz. Eu acho que isso tá errado. Faz diferença. Toda Com cliente certeza. vai e fala que é importante. E na faculdade, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu não tinha muita confiança, assim, por conta na escola. Eu sofri preconceito uma vez e a menina... Ainda mais por estudar em escola particular também. Eu sofri preconceito e eu sempre tinha aquela coisa de... Ela era uma turma que era pequena, então ela levava canetinha rosa pra Nossa, todas sim. as meninas e eu ficava sem. Então eu sempre via todas as meninas com a mesma canetinha ou sendo convidadas para aniversário. E essas coisas eu percebi que, tipo, me deram gatilhos até hoje. Tanto quando eu mudava de escola, eu não tinha confiança de me enturmar com as outras meninas. E na faculdade também, tipo, no comecinho, eu sentia que, meu Deus, nossa, será que vai acontecer alguma coisa assim? Então eu tinha sempre essa dificuldade. Na faculdade, você, tipo, teve alguma diferença entre as duas que você fez ou você sempre lidou, assim, com tranquilidade? Tinha diferenças financeiras, né? Assim, era nítido, né? Eu trabalhei para pagar minha faculdade. E eu sabia que alguns ali estavam porque os pais estavam pagando, então é diferente. Eu cheguei aí um dia de chinelo, havaiana, porque eu morava, como eu disse, em outra cidade, estudava em Santos, e era dia de prova, choveu de manhã, o sapato ficou pelo caminho e tinha uma havaiana lá na escola, que era o que trabalhava. Na época podia, né, trabalhar com chinelo, e eu fui, não tive como, eu tive que ir com aquele chinelo. Você levanta, é o que tem. Encarar. Clube social, por favor, evitem me oferecer, porque era o meu lanche de 5 anos da faculdade, que era o que dava. Quantas vezes eu cheguei lá pra comer um mistinho, porque tinha uma cantina, gente, que o mistinho cheirava, né? Cheirava. E quantas vezes eu tava, hoje eu vou comer um mistinho. Aí chegava lá, olha, gente, vai lá na biblioteca, que tem, na Xerox, tem um livro tal pra tirar. Oh, meu Deus do céu, vou ter que ir lá tirar a cópia. Então ficava assim o mistinho. Depois acabei comprando, é óbvio que teve uma hora que eu comi esse mistinho, mas é isso. Quando a gente quer alguma coisa, às vezes você vai ter que pagar o preço. E às vezes as pessoas não querem pagar o preço. Eu até falo muito dessa questão do Instagram hoje em dia, né? Muitas vezes eu percebo que as pessoas que eu atendo, principalmente mulheres, elas vêm sofrendo por aquilo que elas veem de outras profissionais ali. Sim. Eu costumo dizer, gente, ninguém vai mostrar coisa feia no Instagram. Se eu acordar de manhã... e dar um bom dia. Ai, quem é Márcia? Quem é essa? Né? Vai. Então, assim, ali é um recorte. Sim. Né? Só que, assim, por trás existe uma pessoa que acorda cedo, que vai ler, que leva a filha na escola, que tem... Então, assim, ali você é um recorte. Então, a gente não tem que levar 30 muito segundos, em conta. né? Exato. A gente não tem que levar em conta isso. Então, a gente tem que olhar para a nossa vida e saber o que eu quero. Quais os caminhos que eu vou seguir? É lógico que ali, assim, como a maioria, eu também tenho aquelas psicólogas que eu admiro e que são as minhas referências. E eu vou falar pra você assim, teve no ano de 2022, eu acho, eu fui em Alphaville para receber um prêmio, né, de psicóloga protagonista, tal, de uma mentoria que eu fiz. E eu tive contato com pessoas que eu admirava e que eu achava perfeição. Pessoas adoecidas. Chegou lá, eu vi... Você nem imaginava, né? Corre para mostrar aquilo ali naquele Instagram.
o quanto que elas faziam e Sim. sofriam para mostrar uma coisa que nem sempre é real, entende? Uhum. Então é isso. Sim, eu sofri, né, essas diferenças. Hoje, no meu Instagram, dificilmente eu vou postar algo que seja muito diferente da Márcia. Tanto é que quando eu comecei ali esse trabalho no Instagram, eu também comecei a sofrer com isso. Que eu contratei uma pessoa para me ajudar e ela falava, o teu cabelo tá branco, você precisa pintar. Olha, você precisa fazer uma... E é óbvio também que a gente não vai aparecer lá de qualquer jeito, Sim. né? Isso eu quero dizer. Sim. A gente não vai aparecer lá Mas você também. vai trazer sua verdade, né? Exatamente, não é bem isso. Mas assim, você mostrar ou querer maquiar muito, eu fiquei pensando depois, e quando essa pessoa que me vê ali, ela vier me procurar no meu consultório, ou seja, Sim. no online, ela vai olhar e falar, nossa, mas não tem nada a ver com aquela Márcia que eu vejo, a Márcia maquiada. Aí ela falava comigo, você tem que maquiar a Márcia. Você tem que passar mais forte, você tem que passar brilho. Eu falei, e eu fazia. Sim. Ai, coloca Já um tinha que brilho. acordar 1 hora antes, né, Márcia, pra poder Olha, eu gravava aos se domingos. produzir. Não era, ainda se fosse de manhã, tudo bem. É domingo, na hora que eu tava relaxada. Aí deixa eu ir lá Ai. buscar a maquiagem, o brinco. E Aham. aí eu vi que não tinha nada a ver. Eu falei, não vai dar. E não vai dar pra ser desse jeito. Eu vou ter que achar o meio termo pra ir a Márcia mesmo, que quando a pessoa vier, ela Aham. fala, ela é de Sim. verdade. Né? Então, é por aí. Mas eu tive, sim, essas pessoas que eu via que era muito diferente de mim na faculdade, depois na Uhum. vida profissional, né? Mas eu acho que eu tô ocupando meu espaço de uma forma legal, que tem pessoas, eu fui aprendendo isso. Quem vai ter aquele público que vai conectar com você? Né? Eu posso ter outras psicólogas negras, outras psicólogas pretas, da minha altura, parecida comigo, só que nunca vai ser igual. Aham. Sim. Vai ter aquelas pessoas que vão se conectar comigo, outros vão conectar com a outra. A gente não precisa ficar Sim. nessa briga, nessa Sim. guerra, né? De querer, não, tem que estar mais bonita, tem que estar Sim. melhor. Não é assim. E Eu até acredito porque eu muito acho que nisso. você quer que chegue até você pessoas que realmente se interessam por você, Por né? mim, exatamente. Pelo seu trabalho, assim, porque é a verdade que você vai transmitir, então meio que não adianta. Mas isso que você falou do Instagram é verdade. Hoje a gente trabalha muito rede social, mas a gente brinca que o Instagram tem que ser uma ferramenta meio que de trabalho. Porque senão você fica naquela coisa de que tenho que gravar toda hora, tenho que tirar foto, tenho que estar perfeita. E é uma autocobrança que ela não é saudável. Nem um Não pouco é. saudável. E mudando assim um pouquinho de assunto. Lembra aquela cliente? Eu comecei a atender uma cliente e ela chegou desanimada no salão. A gente tinha uma certa dificuldade em se encontrar ali num resultado, porque ela, não, eu faço isso, eu faço aquilo, não vai dar certo. E assim, comecei a atender ela aos poucos, fazendo os procedimentos. E acho que quando a gente inaugurou o novo salão, tem o quê? 1 ano? Vai fazer 1 ano. Ela falou assim, quando eu cheguei no salão, eu tava numa depressão muito forte, eu não conseguia Nossa, foi. lavar o cabelo, eu não conseguia me cuidar. Ela falou, hoje eu sou outra pessoa, eu aprendi bastante com vocês, eu consigo lavar meu cabelo, me arrumar, e isso digamos que Acho que ela se transformou. Ela se é uma nova transformou mulher ela. mesmo. Então, tipo, saúde mental e autoestima tá... Acho que é emoção, né? É. E olha, é engraçado que é uma pessoa assim que tá toda semana na igreja, faz tudo certinho, mas não tava bem, assim. Demonstra uma coisa, mas não tava. Mas nossa, quando ela falou, eu me surpreendi. Porque eu não sabia que ela Que tava era nessa. tão assim. Olha, gente, nesses quase 20 anos que eu atendo, né? Eu já atendi de tudo. Sim. E a dor de quem... Deixa eu pegar uma comparação que não ofenda tanto, vai. Sei lá, eu gosto das minhas... Vou dar um exemplo assim pra não, né, não machucar ninguém, mas vamos lá. E aqui, tem gente que vai entrar no consultório às vezes porque sonhou um dia que a unha ia estar grande, não sei o quê, e aconteceu alguma coisa, um acidente, quebrou aquela unha, machucou, ela vai sofrer por aquilo. O sofrimento dela é o mesmo de quem perdeu alguém, Sim. por exemplo. Por mais que às vezes as pessoas não entendam isso, dor é dor, né? E aí não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com o lugar que você mora, não tem nada a ver. Em algum momento da vida daquela pessoa, houve alguma coisa, alguma situação que ela não conseguiu passar bem. E aí pode ser qualquer coisa, que a gente não sabe. Aí Muitas depende. vezes você acha que a pessoa também pode não saber o que causou aquilo?
Geralmente ela não sabe. É. Tanto é que às vezes a pessoa chega no consultório, ela quer resolver, ela fala que tá com ansiedade. Ah, eu tô com ansiedade, eu não sei muito bem o que que é e tal. E aí no decorrer você vai vendo que tem a ver com o trabalho, tem a ver com algo na infância que não ficou bem resolvido e hoje tem algum gatilho na vida atual que aí ela fica fazendo essa ligação e não consegue sair disso. Às vezes é uma perda que não foi um luto que ela não superou. Às vezes foi uma decepção amorosa. Então, são N motivos que podem acarretar uma pessoa. Não tem motivo grande ou motivo pequeno, né? Não tem. Qualquer Tem um coisa motivo. pode ser motivo. É um motivo, exatamente. Então, eu não consigo. O psicólogo, ele é muito treinado para escutar bem. Então, por isso que a gente tem que estar ali focado no que a pessoa está falando. Às vezes, para ela tá falando. Tem paciente que fala, ai, Márcia, queria falar uma coisa, mas eu tô com vergonha. Ai, não sei se eu falo. Falo, quando você sentir à vontade, você fala, mas talvez é isso que eu tô precisando ouvir para te ajudar. Que aí às vezes vem falando, ou então aquela mulher que ela vem e ela fala para mim, olha, meu marido é assim, ela vem para terapia. Mas aí lá na terapia ela começa a falar, porque meu marido é assim, porque meus filhos são assim, porque ele gosta de comer tal coisa, a cor preferida deles é isso, tal, 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 e eu vou dando. Vai dando abertura. Aí depois eu pergunto assim, e você? Sim. Você gosta do quê? Qual é a sua cor preferida? Qual é a sua comida preferida? Qual é o seu lugar preferido? Ali naquele momento desaba. Sim. Porque já estamos lá há tantos anos naquele casamento que ela foi cuidar do marido, foi cuidar dos filhos e não cuidou dela. Né? Então, assim, é isso. Às vezes a pessoa ela nem não sabe sabe. dizer, né? E às vezes não sabe não mesmo. Márcia, faz tanto tempo que eu não cozinho pra mim. Eu cozinho pros outros. Sim. Né? Então, é isso, gente. É complexo. Né? Eu amo sim, e às vezes eu fico triste porque tem muitas pessoas adoecidas, né? Principalmente depois da pandemia, sim, os casos aumentaram bastante. Mas eu tô ali e tem outros profissionais também maravilhosos que eu sei que atendem muito bem, né, para cuidar dessa demanda, mas tem muita gente sofrendo emocionalmente, psicologicamente e não sabe por quê. Sim. E aí dentro das consultas, você leva a pessoa mesmo a descobrir qual foi a causa, o motivo? Chega nesse nível de um atendimento ou não? Como que funciona? Eu pra entender um pouco. eu vou falar assim do meu jeito de atendimento, né? E aquilo que eu aprendi. O psicólogo, ele não tá lá pra ficar dando respostas. Sim. Até porque se der ruim... Ele que falou! Vou sair daqui e fazer aquilo que ela me falou, Márcia, né? não tenho esse... Mas eu vou levar, eu vou investir, eu vou tentar mostrar até ele, sabe como dizem, né? Virar a chave. Sim. Até virar a chave. E qual que foi a sua virada de chave? Foi a escola, a Luciana, que começou as reuniões e tal? Foi aí que você começou Nossa, eu tive várias viradas de chave, gente. Várias. Falando de mulher preta, falando de lugares, né? Lá atrás, eu achava assim, nossa, por eu ser preta, eu vou ter dificuldade de arrumar um emprego. Eu posso dizer pra vocês que eu nunca fiquei desempregada, graças a Deus. A minha entrega em todos os lugares que eu passo, apesar de, sempre foram entregas boas, né? Mas, assim, na descoberta da profissão, sim. Foi nas reuniões. Nas primeiras, eu já falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero impactar a vida das pessoas como essa mulher faz. E fui conversar com ela sobre isso e ela me deu maior força. Virada de chave, conclusão da faculdade, que eu achava que eu não ia conseguir terminar pelas dificuldades que eu tive ali dentro. Pra pagar, pra se vestir. Não era um problema porque eu sabia onde eu ia chegar, sabe? Mas é lógico pra uma mulher você ficar, nossa, eu vou ter que ir com essa roupa de novo, né? Não era legal. Mas eu tinha clareza, que eu acho que também faz muita diferença hoje na vida de qualquer pessoa. Quando a pessoa não sabe onde ela quer chegar, for aparecendo, ela pega. Aí eu vou fazer isso. Agora a modinha é essa. Agora é essa, a modinha é fazer isso, né? Então, não. Então, eu falei, não, eu vou fazer. Tive muitas pessoas me estimularam, não fazer, não faz. Hoje eu vejo que minha mãe foi uma dessas pessoas, mas foi na maldade, porque ela não tinha condições financeiras para me ajudar, então ela falava, filha, vou fazer psicologia. Quem vai pagar para falar de problema? Porque ele não tinha o conhecimento da psicologia, as pessoas têm esse preconceito ainda, né? O psicólogo, ele é para ficar lá e falando,
Fala mais, né? Vou te ouvir, né? Não é. Então, assim, e quando eu concluí que eu tava com aquele canudo na mão, eu falei, nossa, se eu conseguir passar por isso daqui, eu posso muitas outras coisas, né? Mas veio o medo, né? Eu nunca trabalhei só pra mim, eu trabalhei pra ajudar minha mãe, meus pais, quando eu era solteira. Quando eu casei, eu e meu marido, a gente tem uma parceria muito legal, então a gente quer ter a nossa casa e tal, fomos comprar a casa, então a gente sempre trabalhou ali. Então, quando eu saí com aquele canudo, eu falei, agora eu posso algumas coisas que eu não imaginava. Uma sensação Então, de orgulho, assim, foi. né? Quando eu fui chamada para ser diretora também, eu nunca estudei para ser diretora de nada, né? Então, naquele momento também, as pessoas que me colocaram naquele lugar viram o meu potencial e me passaram, sem me perguntar se eu queria, simplesmente, você, a partir de amanhã, é diretora. Eu falei, como assim, né? Então, também foi aquele choque. Aí vem as crenças limitantes, eu não sou capaz, meu Deus, como que eu vou passar por esse lugar aqui? Aí vem a Márcia lá, do 7, do 8 anos, não, do cantinho da sala, com medo, né? Não vou conseguir e tal. Eu disse sim, e os desafios também foram travados. E aí veio pandemia. No momento da pandemia também eu achei que eu fosse que eu fosse bugar, porque realmente tinha acabado de entrar numa outra escola como coordenadora pedagógica, uma escola grande em Santos também, e já estava nessa e atendia à noite. Loucura, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. Nossa, loucura mesmo. E eu passei por aquelas mudanças nas escolas, aquelas cobranças que eu tinha que formar os professores. Gente, foi bem tenso para mim. Aí no finalzinho eu tava tendo um burnout ali, foi onde eu decidi. Falei, não, virada de chave de novo. Uma delas, como eu disse, foi essa. Eu saí daquilo, parei, fui cuidar da minha saúde mental, sim. Você parou com os atendimentos? Deu uma pausa ou não? Não nos atendimentos, eu diminuí, saí de um dos lugares. Entendi. Eu saí de lá e fiquei só em 2, porque eu já estava há muito tempo. Enfim, diminuí os atendimentos, mas não parei. Tá. E daí, quando eu comecei a fazer as mentorias, porque a faculdade não ensina a gente a ser empreendedor. Não, pelo menos a de psicologia não. Você vai trabalhar como psicóloga clínica, é clínica. Sim. E você, para chegar num estágio legal da profissão, vai demorar uns 10, 15 anos. É o que a gente escuta. Sim. E ainda hoje, as faculdades falam isso. Né? Fazem acreditar. E aí eu fui estudar. E as mentorias, graças a Deus, as que eu escolhi específicas para psicólogos, foi me mostrando esse caminho. Eu queria escrever um livro. Hoje eu tenho 2 livros escritos. Eu queria ter uma clínica. Quer dizer, eu não tinha vontade de ter clínica. Eu não me via como mulher empreendedora. Assim, nossa, tomar conta de um negócio. Sim. Hoje eu tenho uma clínica 100% online com pessoas que trabalham comigo. Então, já consigo, né? Já consegui ir para um outro espaço. O nome da minha clínica está em 5 países diferentes. Então, graças a Deus também é resultado de um trabalho, né? Então, essas viradas, é isso. Você vai ver, não, eu sou capaz, eu posso mais. Está aqui, sabe, ser convidada para estar participando de um podcast. Acabei de passar por umas palestras, né, de lugares que eu não imaginava que eu fosse. Assim, nunca parei para pensar, esse lugar vai me chamar para estar ali. Né? Sendo uma mulher preta, enfim. É reconhecimento, entende? né? Então, por aí. Mas aí eu tive que acreditar nisso primeiro. Sim. Se eu tivesse lá, não vai dar certo, não vai acontecer. Ou se eu também não fizesse uma boa entrega, não me preocupasse, não tivesse... Eu sempre falo para meus pacientes assim, ó, tem que fazer o que eu tô te pedindo, porque eu quero que você saia daqui e fale bem de mim. Como assim? Eu falei, daqui a alguns meses você vai me falar. Você vai entender, né? Você chega lá. Não vem aqui só não, que não vai ser assim não, hein? Aí fala, não se iluda com esse rostinho. Tem que sair da zona de conforto, né? Se você ficar ali sempre... Eu espero passar sempre a segunda sessão, aí eu chego e falo, ó, peraí. Olha, na primeira sessão... eu sei que você era boazinha. Não, tem essa de boazinha não. Você tá aqui, você vai ter que fazer. Já na segunda sessão, já puxa a orelha. E fala pra gente, o que você acredita que é necessário pra ser protagonista, assim, da sua vida profissional? Tipo, uma dica, assim, pra nós mulheres. Clareza, gente. Sabe assim, você parar... em algum momento da sua vida e falar, se você não está satisfeita com aquilo que você está fazendo, parar e falar, o que eu quero da minha vida? E o que eu mereço? Independente de dinheiro. Aí não tem aquilo, mas eu não tenho. Mas eu não posso. Não, esquece dinheiro. Se eu pudesse escolher uma vida para mim, como ela seria? Então, essa clareza vem. Ou, pelo menos, ela começa a vir. E daí você vai traçando os caminhos. O que você pode fazer para chegar lá? Aonde? Onde estão essas pessoas que podem te ajudar? Qual é a escola? Qual é o curso? Né?
qual o lugar que você quer morar, sabe? Tudo isso um dia eu desenhei pra mim. Hoje, eu olho pra minha casa, às vezes, assim, eu falo, é minha. Eu paguei já, comprei pra pagar 30 anos. Em 7 eu paguei. Eu e meu marido, a gente conseguiu pagar. Aí entra, né? Dá pra ter tudo ao mesmo tempo? Pra mim não dá. Eu não consigo viajar, eu não consigo ter roupas não sei o quê, eu não consigo comer no japa. Não dá. Uhum. Aí a gente tem que fazer umas escolhas e ter prioridade. Sim. Eu priorizo sempre comer bem e ter conforto. A viagem agora começa a vir. É bom também, né? Agora já começo a poder pensar em viajar, né? Para outros lugares, assim. Então é isso. Eu acho que quando a gente tem clareza e começa a traçar os caminhos para chegar, aí a gente consegue. Não tem como não chegar. E não adianta achar que no meu ponto de vista, que vai cair do céu. Sim. Se o sonho é seu, a primeira pessoa que tem que correr atrás é você. Às vezes o marido não vai acreditar muito, às vezes a esposa não vai acreditar muito, às vezes, pra te falar a verdade, às vezes as primeiras pessoas que não vão acreditar em você são as pessoas que estão próximas. Sim. Às vezes é isso, já começa por aí. Às vezes a primeira batalha é você... Aí você vai com jeitinho, mas você não concorda? Tá bom. Mas aí você faz assim mesmo, entendeu? Vou tentar, né? Sem comprar briga, né? Tu vai lá, vai do seu jeitinho e faz. Sim. Eu penso que esse é o caminho, você ter clareza do que você quer. Porque assim, se eu não sei... Aí você fica naquela, né? Eu vou pra onde? Eu faço o quê? Aí, como eu disse, se aparecer qualquer coisa, você pega ou você faz. E aí fica frustrada, porque não é aquilo. Quer fazer tudo, e né? outra coisa, às vezes o que é legal pro outro não vai ser legal pra mim. Às vezes tem muitas pessoas que, eu quero fazer igual aquele salão. Olha como elas fazem. Olha os dias, né? Então, não, é o jeito. Cada um tem o seu jeito. Olha aquela psicóloga. Não, é o jeito dela. Você pode se inspirar e aí você vai buscar o seu jeito de fazer também. Sim. Eu falo pra Daphne bastante sobre isso, que muitas vezes a gente faz tanta questão de se mostrar pro outro que você acaba esquecendo de você mesma. Exatamente. Tipo, tantas vezes no meu trabalho eu tentei provar que eu sou boa. Ai, vem fazer comigo, vem, eu posso, eu faço. E não adianta. Pelo menos não adiantava. Só vi que começou a dar um retorno quando as pessoas começaram a me enxergar assim de uma forma diferente. Quando a gente começou a fazer vídeos simples, mostrando assim a gente em casa, fazendo o cabelo e aquilo, as pessoas foram se identificando pandemia, e buscando. Né? Foi tudo na pandemia também. Acho que tudo que a gente vai falar hoje tem antes e depois. Um pouquinho ali da pandemia, né? Do que ela causou. E qual que é o nome do livro? Onde a gente encontra? O livro... O primeiro que já foi publicado é um livro como coautora, Metáforas Terapêuticas. É um livro que tem 81 metáforas e foi escrito por vários profissionais do Brasil. O meu livro, eu acabei levando um golpe. Né? Aí ele já está escrito, eu achando que ele ia ser publicado, paguei tudo, Nossa. Então agora já estou com advogados para tentar. Eu, o tempo e a minha história. Falando até um pouco disso que eu tenho falado aqui, né? Que eu falei aqui e outras coisas mais. Deveria até ter trazido eles dois aqui, mas eu nem pensei. Eu tenho o modelo dele, né? Como posso dizer? O exemplar, que a pessoa me deu, né? Tá aqui e tal. Cheguei até a fazer vendas dele. E aí agora eu tô correndo atrás porque não... Que dê certo pra gente poder ler esse livro. E eu acho que vai todo mundo ficar curioso, vai querer saber mais. Espero. Então, assim, pra finalizar, fala o seu Instagram pra gente já deixar salvo. Antes dela falar, posso só pedir uma coisa? Que eu acho que vai ser pra nós, assim, o que a Márcia que tava ali antes de fazer a pedagogia falaria, o que a Márcia de hoje falaria pra essa Márcia? Lá do começo. Olha, eu adoro quando faz essa pergunta, porque eu sempre me pego conversando com essa Márcia, né? Parabéns, né? Você não desistiu, né? Você foi atrás, você acreditou nos seus sonhos. E hoje você é uma mulher que ajuda outras mulheres também. Mas eu também gosto muito de levar para a Márcia do futuro. Já vai além, já. Adoro. Eu já deixo a dica também para quem quiser. Conversa com você lá na frente, né? Como eu disse, onde você quer chegar? Então, quero que minha clínica cresça, né? Eu quero estar em outros lugares, eu quero ir para a Europa. Falar, Márcia, daqui a tantos anos eu quero estar viajando. Então, olha, me aguarde aí que eu já tô chegando. Mas não demora, fala pra ela, vem logo. É isso aí. O meu Instagram é psi_Márcia Cirilo Araújo.
Então, todas as minhas redes é o meu nome. Meu site é Márcia Cirilo Araújo. Então, é fácil de achar. Agendamentos, tudo por lá. Tudo por lá. Então, é isso, gente. Obrigado. Dava pra ficar aqui conversando um tempão com a Márcia. E se você precisa de alguém que te ajude a ser protagonista da sua história profissional, procure a Márcia. procure a Márcia. Estarei esperando. E é isso.